Muito bom dia, graças a Deus. Deus abençoe grandiosamente a sua família, a sua casa, seus projetos. Você que já está se preparando para ir para o seu trabalho, para a sua viagem, para a cidade. Olha, tenho certeza que antes de você sair de casa, ouça essa mensagem. Essa mensagem foi pregada no domingo na igreja e nós vamos trazer um resumo bem breve, máximo aqui 10 a 12 minutos, e você vai ser muito abençoado. Queria chamar muito a sua atenção, o que você estiver fazendo, para tudo agora, neste momento, para ouvir essa mensagem. A palavra de Deus hoje, para começar esta semana, está no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, você pode acompanhar na sua casa. Eclesiastes capítulo 12, diz assim, Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e chegue os anos em que dirás, não tenho nele prazer, não tenho prazer neles. Olha só, presta atenção, quando essa mensagem diz, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, às vezes parece que isso é para um grupo, especialmente os jovens, mas não é isso que a Bíblia se refere. Ele está dizendo, olha só, lembra-te do Senhor enquanto você está em vigor, enquanto você ainda tem as suas duas pernas para te levar onde você quiser, enquanto você ainda não está a mercê na mão de alguém. Lembra-te do Senhor enquanto você está intacto, em vigor. Lembra-te do Senhor. No versículo de número 2, ele diz assim, na verdade no versículo 3, ele diz assim, no dia em que tremerem os guardas da casa. Olha só, presta atenção. No dia em que tremerem os guardas da casa. Aqui o salmista, na verdade, Salomão, na sua infinita sabedoria, ele fez uma ilustração, uma figura de linguagem. O que é os guardas da nossa casa? Aqui, os guardas da nossa casa se refere às nossas mãos. São o membro mais importante que você tem as suas mãos. Com ela você se defende de algo, com ela você consegue apalpar, você consegue dirigir, você faz tudo. Os guardas da sua casa são as suas mãos. Só que ele diz que lembra-te do Senhor enquanto os guardas das suas casas, né, começarem a tremerem. Veja, eu dei um exemplo na igreja que quando você vai chegar numa idade, algumas pessoas que dá aquele mal de Parkinson, né? E às vezes também começa a tremer as suas mãos, né? A mão dele já começa a ficar tremendo, já não consegue ter aquela mesma sustentabilidade do que tinha antes, quando você estava novo. Então sua mão já começa a tremer e não tem para onde correr, a idade vai chegar, não tem jeito. Seja pessoa culta, seja pessoa de classe alta ou média ou analfabeta, não tem jeito, vai chegar uma idade que as suas mãos vão começar a tremer. Então Deus está dizendo, lembra-te do Senhor, lembra dele enquanto você está ainda com saúde. Aí ele diz bem assim, no versículo 3 ele diz bem assim, e aí ele diz assim, no dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores. Olha só, e cessarem os moedores, por já serem poucos. Veja, os seus moedores, ele está dizendo aqui, da nossos dentes, nossos moedores. Ele está dizendo assim, vai chegar uma idade que os seus moedores já vai estar pouco. Você já não vai ter aquela mesma sustentabilidade de poder mastigar, de poder quebrar algo no dente, as suas mandíbulas já estão desgastadas, seus dentes vão se diminuindo. Engraçado que o Salomão, e isso aqui, ele olhou para um ser humano e tirou uma conclusão. A filosofia é isso, é você olhar para algo e tirar uma conclusão daquilo. Ele começou a observar e diz assim, olha, ele começou a descrever. E lá embaixo ele diz bem assim, e se escurecerem, e por já serem poucos, e se escurecerem o que olham pelas janelas.
O que que olha pela janela? Os seus olhos. Seus olhos vão começando a ficar embaçados. Seus olhos vão começando a escurecer. A Bíblia diz que Isaac estava sem enxergar nada. Quando ele foi abençoar Esaú, acabou abençoando Jacó enganado. Ele não enxergava, então não tem para onde correr. O ser humano ele pode ser o mais vaidoso, o mais cuidadoso, pode cuidar do seu corpo, da sua estética, mas vai chegar uma hora que todas essas características e sinais, ele acaba chegando na vida do homem. Então veja como que o homem, às vezes, ele é pura vaidade, ele corre atrás do vento e ele não para adorar o seu Criador. O versículo de número 4 diz assim, ó. Versículo de número 4 diz assim, ó. E as portas da rua se fecharem quando for baixo o ruído da moedura e nos levantarmos a voz das aves. Olha só o versículo 4. E as portas da rua se fecharem quando for baixo o ruído da moedura e nos levantarem a voz das aves e todas as filhas da música ficarem abatidas. Veja, ele está dizendo assim, olha, vai chegar uma hora que você já não consegue mais ouvir, você não consegue ouvir nem o ruído da moedura. Não é verdade? Você já não vai ter essa percepção de ouvir, nem o que mesmo você está mastigando ali, o barulho. Ou seja, aí aqui está dizendo assim, ó, as aves, as músicas, você não consegue mais ouvir. A música está alta ali, mas você mesmo não está conseguindo perceber a realidade do que está acontecendo à sua volta, né? Quantas pessoas que chegam à idade que fica assim, ele não consegue mais escutar. O versículo de número 5, já caminhando para terminar, diz assim, ó. Como também quando temer o que é alto e houver espanto no caminho e florescer a amendoeira. O que é florescer a amendoeira? A florescer a amendoeira, os seus cabelos vão ficando brancos, seus cabelos vão perdendo ali, né, aquela cor. Ele está dizendo, e ele está dizendo assim que, olha, a pessoa vai ficando, teme a tudo. Eu conheço pessoas que, às vezes, quando dá 6 horas, um casalzinho, né, já está fechada a casa, tudo. Se alguém chega ali, aí ele olha pela janela, meio com medo, preocupado, porque parece que ele olha para o seu estado físico, né, e ele tenta já se afastar de muito barulho, aonde pode oferecer um risco de perigo. E ele está dizendo assim, e quando embranquecer, florescer a amendoeira, ou seja, os seus cabelos já vão se embranquecendo. E aí diz mais assim, ó, e o gafanhoto for um peso, e falhar o desejo, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Veja, quando o gafanhoto lhe for um peso, quantas gramas pesa um gafanhoto? Então, aqui o Salomão ele descreveu uma ilustração. A pessoa já não consegue pegar o mesmo peso que antes você pegava. O peso que você pegava de 40 quilos facinho, hoje você pega com dificuldade, ou talvez não pega, tem que dividir em 2 vezes, em 20 ou então em 10, porque vai chegar uma idade que 5 quilos já está muito pesado para você. Versículo de número 6 diz assim, ó, na verdade, nós continuando ainda, o versículo de número 5. Como também quando temer o que é alto, né, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e falhar o desejo. E veja, esse falhar o desejo é a mesma coisa que o falhar o apetite. Seu apetite já não tem... pode colocar a melhor comida, o melhor banquete, mas você não deseja mais comer, você perde o apetite, você acaba perdendo seu apetite. Quantas pessoas que eu conheço que são desta forma, olha, eu não consigo comer nada, eu tenho que ir na farmácia comprar um remédio para abrir o apetite, porque infelizmente chegou essa idade, e todos irão passar por esse caminho, já não consegue mais comer como antes você comia. E aí o versículo 7 diz assim, ó, e o pó volte para a terra, como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Então veja que essa mensagem é muito abençoada. Nós conseguimos concluir
Deus está falando bem assim para mim e para você, através de tudo que você ouviu. Sirva a Deus enquanto você tem os seus olhos para poder enxergar o caminho da igreja, enquanto as suas duas pernas se conseguem locomover. Adore a Deus enquanto você consegue ouvir as melodias, os hinos cantados, você ainda consegue ouvir. Adore a Deus. Adore a Deus enquanto você consegue falar, sua voz ainda tem uma intensidade alta, você consegue falar. Adore a Deus. Adore a Deus em todos os sentidos, em todos os seus órgãos estão funcionando. Enquanto os guardas, os homens fortes, ali está falando sobre as suas duas pernas. As suas duas pernas te conseguem levar onde você quer. Eu estava falando esse domingo que eu conheço pessoas que dizem assim, olha, a pessoa está doente em cima de uma cama, em um hospital, e ele faz um voto para Deus, olha Deus, se o Senhor me tirar aqui dessa cama, eu vou voltar para te servir, eu vou te adorar. E aí eu fico pensando assim, Deus na mesma hora, se Deus quisesse responder, Ele ia dizer assim, olha, mas quando você tinha saúde, você não me adorou? Quando você tinha as duas pernas para ir para a igreja, você ia para outro canto? Quando você tinha os seus ouvidos para ouvir uma pregação, você ouvia outra coisa. Quando você conseguia enxergar, você procurava outras coisas para colocar diante dos seus olhos. Então, se você não me serviu quando todos os seus órgãos estavam funcionando, por que agora, na doença, você quer me servir? Eu conheço muitas pessoas que vivem fazendo voto para Deus. Olha, se Deus me tirar dessa cama, se Deus me tirar disso, se Deus me tirar daquilo. Mas às vezes, quando ela estava com saúde, ela virou as costas para Deus. Este é o grande problema, ela virou as costas para Deus. Não vire as costas para Deus. Aproveite horas do seu tempo, do seu dia, hoje, nesta segunda-feira. Agradeça ao Senhor, lembra-te do Senhor. Agradeça a Ele, você vai para o seu trabalho, você vai viajar, lembra dEle. Diga, Senhor, obrigado. Eu sei que talvez me falta muita coisa, tem tantas coisas para me realizar ainda, mas eu quero te agradecer. Eu quero poder te agradecer. Eu quero poder dizer que mesmo me faltando algo, eu quero reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. Quero te agradecer, eu quero lembrar-te do Senhor quando tudo está bem. E o mais interessante, sabe o que é? Que muitas vezes as igrejas, ela não prepara as pessoas para os dias maus. E se você voltar ao versículo 1, diz bem assim, ó, lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. Antes que venha os maus dias. E chegue os anos que dirás, não tenho prazer neles. Olha só, se você teme a Deus e faz a vontade de Deus, quando chegar os dias maus na tua vida, você não vai tomar esse pavor noturno. Você não terá pavor noturno, você terá confiança, porque você sabe que você usou parte da tua vida para fazer a vontade de Deus e não para fazer as suas próprias concupiscências, as suas vontades e desejos e cobiças. Então você tem uma garantia, uma alegria que quando chegar os dias maus, você vai vencer eles, você terá confiança e convicção no Deus a qual você serviu ao longo da sua vida. Veja que muitas pessoas não estão preparadas para os dias maus. E quando elas chegam nos dias maus, elas começam a dizer, não tenho neles prazer, não tenho alegria de viver. Então, que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga, meus irmãos. Seja você aqui de Colorado Oeste, em outras cidades, seja onde for, agradeça a Deus nesta segunda-feira que se inicia e nesta semana. Agradeça ao Senhor Jesus por tudo. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Espírito Santo, por esta palavra. Abençoe todas as pessoas que pararam aqui um minutinho para ouvir essa mensagem. E como essa mensagem é abençoadora, nós abençoamos também a todos que estão ouvindo, ligadinho conosco. Abençoe a saúde deles, Pai. Repreenda as enfermidades, o mal hereditário, a bactéria resistente. Toca, Senhor, no sistema imunológico, toca na coluna dessa pessoa, nas vértebras. Repreenda essas dores constantes, que as dores desapareçam e solta o corpo dessa pessoa. Alivia a alma que está afligida.
de estar amargurada, traga refrigério, vivifica com o teu poder. Meu Deus, em nome de Jesus, com a autoridade que o Senhor me deu, eu abençoo hoje nesta manhã todos que estão ouvindo essa oração. E as dores vão embora, eu digo em nome de Jesus. E você fica livre para a glória de Deus. Que Deus te abençoe em todos os seus projetos. Aonde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor também irá contigo. Deus abençoe a todos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Olha, vamos ficando por aqui, deu 15 minutos de oração, pregação, mas é o suficiente para você ser abençoado e compartilhe. Eu peço a você para que você venha compartilhar conosco esta mensagem com seus grupos, amigos e também os seus familiares. Compartilhe conosco e vamos levando o Evangelho de Cristo, que é perfeito e não se repete.